Fala galerinha do terceiro ano do sétimo moderno. Eu, professor Wesley Farias, e está começando mais uma aula de biologia. Hoje nós falaremos sobre herança mendeliana na espécie humana, heredogramas e probabilidades. Então, pessoal, na espécie humana, os estudos genéticos não utilizam cruzamentos dirigidos, como nós vimos lá na aula passada. Não se faz como nas outras espécies, tipo cruzamento de uma planta ervilha que produz sementes amarelas com outra que produz sementes verdes. Então não tem esse cruzamento dirigido, tá? Então, nesse caso, o trabalho consiste em analisar os membros de uma ou mais famílias. No caso, vão ser portadores de uma característica em estudo. E aí vai se tentar buscar um padrão de herança. Então, usa-se o heredograma ou árvore genealógica, que são diagramas que facilitam a visualização da transmissão e do comportamento das características hereditárias ao longo das gerações. Então a gente pode representar essa transmissão e o comportamento da característica hereditária ao longo de gerações nesse heredograma. Nesse caso, vamos observar agora a simbologia que é utilizada no heredograma. Então, no caso, indivíduo do sexo masculino, quadradinho. Indivíduo do sexo feminino, bolinha. Quando o indivíduo do sexo masculino estiver afetado por o traço hereditário, certo? Por a característica, vai estar pintado. Assim como o indivíduo do sexo feminino, afetado por o traço hereditário, pode ser um albinismo, tá? Essa é uma característica. Diabetes tipo 2. Então, aqui vou representar esse indivíduo afetado por ou o quadradinho ou a bolinha pintados. Quando ocorre um casamento, quadradinho ligado com bolinha. Quando esse casamento é entre indivíduos que são parentes próximos, no caso vai existir duas linhas, tá? Ligação mais forte. Quando no problema o sexo do indivíduo é desconhecido, ou seja, não é informado na questão, fala-se, por exemplo, uma criança, um jovem, então coloca-se um losango. Quando eu quero representar uma filiação, coloco quadradinho ligado com bolinha, que é o casamento, e aqui embaixo eu represento o filho, ou os filhos. No caso, só for um, aqui seria um casal com filho do sexo masculino. Se o casal não tem filhos, eu coloco quadradinho ligado com a bolinha e eu desço a linha até aqui e passo um tracinho indicando que não houve continuidade, não houve filhos. E aqui, quando eu quero indicar irmandade, ou seja, os irmãos, vou representar o casal e aqui eu coloco uma linha e aqui embaixo eu represento os filhos. No caso aqui, 4 filhos de um casal, sendo que os 2 primeiros são do sexo feminino e os 2 últimos aqui do sexo masculino. Então, pessoal, vamos falar sobre heredogramas e probabilidades. Então eu trouxe aqui um problema envolvendo heredogramas e também envolvendo uma noção básica de probabilidade, para que nós possamos entender como funciona a montagem e a resolução de um problema que envolve a construção e a análise de heredogramas. Então, nesse problema, nós vamos analisar a característica do albinismo tipo 1, que é, no caso, quando a pessoa tem a pele, o cabelo e os olhos muito claros, em virtude da ausência do pigmento melanina. Então ele é chamado de albino. Então, esse albinismo tipo 1, na espécie humana, ele é condicionado por um alelo recessivo azinho. Tá? E o genótipo, logicamente, vai ser azinho-azinho, porque o recessivo só se manifesta quando tem os 2 alelos, quando ele é homozigótico. Pigmentação normal da pele, ela é condicionada pelo alelo dominante, no caso vai ser o azão. Então, o genótipo da pigmentação normal é azão-azão ou azão-azinho.
E nesse caso, observe, diz assim: Pedro tem pigmentação normal na pele e seus pais também são normais. Sua avó materna, seu avô paterno, porém são albinos. Maria, que casou-se com Pedro, também não é albina. E por parte de mãe, nunca houve, nem na mais remota ancestralidade, algum caso de albinismo. O pai de Maria também é normal, mas seu avô paterno era albino. Pedro e Maria procuraram um geneticista para pedir esclarecimentos e aconselhamento genético. Perguntas. O casal tem as seguintes perguntas: há alguma chance de terem um filho albino? Se tiverem um filho albino, qual a probabilidade de um outro também ser albino? Então vamos à solução. Para solucionar este caso, nós vamos trabalhar com duas etapas, 2 passos. Na aula de hoje, vamos apresentar o primeiro passo, tá? Na nossa próxima aula, nós finalizamos apresentando o segundo e último passo da resolução, tá? Devido ao nosso tempo, não vamos poder apresentar os 2 passos hoje. Vamos apresentar o primeiro passo, que é construir o heredograma para representar essas relações entre os familiares. Então aqui vocês já conhecem, né, a simbologia, nós já apresentamos. Então agora vamos construir. Vocês podem até pegar um papel, tá, um lápis ou uma caneta e fazerem isso em casa. Então vamos representar essas relações entre os familiares. Aqui nós vamos representar as 3 gerações. Primeira geração, que é dos avós paternos e maternos de Pedro e de Maria, fica nessa primeira parte aqui, na parte mais de cima. A segunda geração, que são os pais de Pedro e de Maria, que fica aqui na segunda parte, tá? Na segunda linha aqui. E a terceira geração, que é Pedro e Maria, tá? É o casal Pedro e Maria. Bem, aqui disse que o avô paterno de Pedro, tá, e a avó materna de Pedro são albinos. Então estão representados aqui, tá? Aqui é pai de Pedro, pai de Pedro, avô paterno, avó paterna. Pedro, mãe de Pedro, avó materna, avô materno. E aqui, casal com a Maria, né? Maria, mãe de Maria, avó materna de Maria, e aqui avô materno de Maria, normais. Maria, pai de Maria, avô paterno de Maria, que tem albinismo, avó paterna de Maria, que é normal. Nós já sabemos que a característica, que é o albinismo, vamos representar aqui pelo quadrado ou pela bolinha coloridos, tá? No caso aqui em azul. Então, os que são afetados pelo albinismo, nós vamos representar pela cor azul. São normais, representados pela cor branca aqui, tá? E aqui Pedro e aqui Maria. E aqui a dúvida a respeito, tá, da chance de uma criança filha desse casal ser albino. Então aqui nós já finalizamos o primeiro passo, que é o de construir o heredograma representando as relações entre os familiares, tá, pessoal? Nossa próxima aula nós vamos fechar aqui, tá, essa parte falando do segundo passo, que vai ser determinar os genótipos dos indivíduos, tá, pessoal? Agradeço pela atenção, espero ter ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, vocês podem
deixa lá nos comentários do vídeo, tá? E se gostaram, deixa o like de vocês. Nós se vemos na nossa próxima aula. Até mais.